minhas amigas da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, a voz da Arquidiocese de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Nós, da Comissão Justiça e Paz de Brasília, em especial eu, Ana Paula Inglês Barbalho, que estou como presidente, saudamos a todos os ouvintes da nossa querida rádio. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Está começando mais uma edição do nosso programa de Justiça e Paz. Um espaço dedicado à informação, reflexão, diálogo e troca de ideias sobre temas de interesse da sociedade. Antes de iniciarmos, informamos que as opiniões, comentários e posicionamentos expressos pelos apresentadores, entrevistados e participantes deste programa são de responsabilidade exclusiva de seus autores, não representando necessariamente a opinião, a linha editorial ou a responsabilidade da Rádio Nova Aliança. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a nos acompanhar neste momento de conversa, análise e participação. Siga-nos nas redes sociais, tanto da Rádio Nova Aliança, no Rádio Nova Aliança BSB do Instagram, e também no CJP Brasília, no YouTube, onde nós fazemos a transmissão do nosso programa também com vídeo. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa. Quero aproveitar a oportunidade para convidar a todas as pessoas que nos ouvem, todos os nossos queridos ouvintes. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, sou uma mulher branca de 1,70 m, cabelos curtos, castanhos pintados, levemente aloirados. E hoje eu estou vestindo um vestido bege, com um blazer bege com detalhes verde e azul. Uso brincos e colar verde também, verde claro no mesmo tom, e um sapato vermelho, em desalinho total. Tô brincando. Hoje, como a gente já anunciou, a gente vai falar sobre o Grito dos Excluídos e Excluídas de 2026. É importante a gente trazer essa memória do grito, porque são já 32 edições, essa é a 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, e o grito surge como resultado da segunda Semana Social da CNBB, lá em 1994. Ele tem um lema permanente, que é Vida em Primeiro Lugar, e o tema deste ano é Na Defesa da Terra, da Paz e da Moradia, erguemos a voz, mulheres vivas e soberania. A importância do grito é justamente fazer um contraponto ao 7 de setembro, tradicionalmente celebrado, onde a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro, ela se torna uma forma também de um apagamento institucional das minorias, das pessoas mais pobres da nossa sociedade, e conta uma história do Brasil que é, vamos dizer assim, uma história que exala aqueles preceitos, né, de ordem e progresso. A gente pensar também na forma de ressignificar a história do Brasil e trazer voz e vez a quem é uma minoria social ou as populações marginalizadas, periféricas, negras, que ainda precisam ter os seus direitos garantidos. Então, o objetivo do Grito dos Excluídos e Excluídas é trazer esse... Mas olha, na última vez que a gente falou sobre o grito, foi no ano passado, nessa mesma época, convocando as pessoas para o 7 de setembro de 2025, com uma mesa também aqui no Diálogo Justiça e Paz. E o grito de 2025 foi um grito que reuniu um número recorde de entidades e também de pessoas mobilizadas, né, de assim, múltiplas religiões. E eu queria trazer aqui para o palco, não estava previsto, mas eu queria trazer aqui para o palco o Hudson, que foi o coordenador do último grito de 2025. É lógico que quando alguém coordena o grito, gente, coordena com várias pessoas junto, tá?
mas o Hudson foi quem fez a reunião de transmissão, é a Comissão Justiça e Paz de Brasília agora que está coordenando desse ano, que eu falo assim, né? Sim, sim com todo mundo, senão não dá. E eu queria que o Hudson fizesse um relato de como foi o grito, por quê? Porque uma parte da gente fazer o Diálogos de hoje é chamar as pessoas para na segunda-feira, 7 de setembro de 2026, a partir das 9 horas da manhã, na Praça Zumbi dos Palmares, que fica próximo ali do CONIC, bem pertinho da rodoviária, fácil acesso, a gente se reunir para fazer o grito do Distrito Federal. Fazer um grito maior do que do ano passado, se possível, né? E isso depende muito da nossa mobilização, da gente estar junto nessa caminhada. E para construir o grito, a gente está fazendo reuniões todas as semanas, às segundas-feiras, 19h30, aqui no Centro Cultural de Brasília, Casa dos Jesuítas, na L2 Norte, 601 Norte, setor de grandes áreas norte, quadra 601, que recebe a gente sempre às 19h30. A gente faz um lanche comunitário e faz uma reunião preparatória para o grito. A reunião preparatória como? Além da gente compartilhar aspectos conceituais do grito, conversar sobre as pautas, a gente faz a decisão operacional, quem vai falar durante o ato, como que vai ser o ato, se vai ter atração cultural, se não vai ter. Então, ainda é possível se juntar a esse processo de construção do ato. Toda segunda-feira, 19h30. A reunião de hoje, né, que seria hoje às 19h30, nós estamos fazendo essa conversa aqui para amplificar que essa mensagem possa ser levada para outros lugares. Hudson, sobe aqui no palco, conta como foi um pouco o ato na perspectiva do coordenador e por que as pessoas têm que participar do Grito 2026. Obrigado. Parabéns, Ana Paula, pela fala. Gente, é para mim. Vamos beirar aqui, Arthur. Já deu. Tá tranquilo. Eu juro que eu não vou tropeçar, pode deixar, cara. Gente, muito boa noite a quem tá aqui e bom dia, boa tarde a quem assiste depois, né? Porque fica aí no YouTube da comissão. E é uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Parabéns, Ana, por ter promovido essa conversa, esse bate-papo aqui especificamente sobre o grito. E o tema do grito mobiliza muito, né? É interessante quando você traz esse registro histórico de que o grito é para ser um contraponto, né? E é nessa ótica que o ano passado a gente conseguiu, cochichava ali com o Rogério, né? Assim, fazer uma ampliação, tentando lembrar quantas entidades, mas mais de 20 entidades participando do ano passado. Essa lógica de ser o contraponto. E ser contraponto não porque simplesmente quer ser diferente, né? Aí o Roberto sempre nos ajuda a lembrar que o objetivo do grito, quando ele é criado, é para que seja a oportunidade de voz para quem não tem voz em outros momentos. E parece que foi esse o motivo de mais adesão no ano passado, sabe? Quando a gente foi entendendo mais isso e insistindo, assim, tem muita gente que já fala em outros lugares, né? Tem muita gente que já tem voz garantida. Então, como é que a gente traz, por exemplo, os catadores de material reciclável para falar? Como é que a gente traz alguém que representa as pessoas que estão em situação de rua? Porque tem gente que nem sabe que existe organização das pessoas em situação de rua. Porque acreditam, e a maioria da sociedade acredita nisso, né? Que a pessoa está na rua porque ela quer estar na rua, porque ele é bandido fugindo de alguma coisa, porque está envolvido com álcool e drogadição e tal. E não pensa que, de fato, existe um sistema que exclui, e esse sistema exclui a ponto de colocar uma família inteira na rua porque não dá conta de pagar aluguel, essa coisa toda, né? Então, me parece que ano passado esse foi um dos elementos, né, que fez com que a gente tivesse um grito com mais de 1.000 pessoas participando. Chegou no momento que nós ficamos bem felizes, assim, que tinha um deputado federal, depois outro deputado federal, depois um ministro de Estado, falou, olha, rapaz,
acho que o grito ficou alto agora, assim, né? Escutaram mais longe, né? E é esse o trabalho também, né? Um outro aspecto que estava na avaliação ano passado, que fez com que desse um resultado maior de engajamento, assim, participação, foi a capacidade das entidades entenderem que nós fazemos um movimento, mas que é diferente de outros movimentos, assim como o movimento social, que a gente tem aquela coisa que é orgânica, delimitada, tem que ter coordenação. Não, isso aqui a gente organiza para ser uma coordenação que vai fazer um ato. E esse ato não necessariamente precisa ter uma estrutura organizativa determinada, né? Eu já faço assim com a mão, já mostro, né? Nossas estruturas são sempre assim, né? Um que coordena, outros que vão e tal. Sempre essa coisa. E a gente conseguiu, no ano passado, depois da pandemia, foi o segundo ano assim, de mais articulação, né? Então, o de 25, parece que isso ficou mais firme, né? Eu queria dizer também que a abertura pelas mulheres do Batalá no de 24 dá uma balançada para que as pessoas pensem assim, o de 25 vai ser bem legal, né? Então isso também dá uma mexida, porque isso é fenomenal a forma como elas fizeram ali em 24. Mas eu traria esses dois pontos, sabe, assim, principais, porque, pensa assim, a gente tem essa casa que nos acolhe semanalmente como possibilidade de encontro com estrutura, que facilita muito para a organização. E aí, além disso, as entidades perceberem que quando eu sento aqui na militância partidária, eu sou de um partido e Arthur é de outro partido. Mas quando a gente senta para organizar o grito, nós não vamos definir a pauta a partir do tamanho do meu partido, da força do partido dele. Nós vamos definir a pauta a partir daquilo que cada um traz de pauta de exclusão. E isso, eu acho que isso dá uma legitimidade para que a coisa fosse crescendo, sabe? Eu acho que são essas as pautas. Ana Paula Cusinato, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres, especialista em promoção e proteção nacional e internacional dos direitos humanos, servidora pública federal com atuação na área de direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Ana Paula, minha xará. Diga oi, Ana. E também o Arthur Soares, que está aqui ao meu lado direito, na parte esquerda de quem observa o palco, que é advogado popular, militante do Partido Comunista Brasileiro e da União da Juventude Comunista. O Arthur está junto à Frente de Jovens Trabalhadores e na luta por moradia. Ele participou do último Grito dos Excluídos e Excluídas, produzindo textos para o jornal e fazendo uma fala sobre a juventude negra. Então, hoje, como a gente já anunciou, a gente vai falar sobre o Grito dos Excluídos e Excluídas de 2026. É importante a gente trazer essa memória do grito, porque são já 32 edições, essa é a 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, e o grito surge como resultado da segunda Semana Social da CNBB, lá em 1994. Ele tem um lema permanente, que é Vida em Primeiro Lugar, e o tema deste ano é Na Defesa da Terra, da Paz e da Moradia, erguemos a voz, mulheres vivas e soberania. A importância do grito é justamente fazer um contraponto ao 7 de setembro, tradicionalmente celebrado, onde a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro, ela se torna uma forma também de um apagamento institucional das minorias, das pessoas mais pobres da nossa sociedade, e conta uma história do Brasil que é, vamos dizer assim, uma história que exala aqueles preceitos, né, de ordem e progresso. A gente pensar também na forma de ressignificar a história do Brasil e trazer voz e vez a quem é uma minoria social ou as populações marginalizadas, periféricas, negras, que ainda precisam ter os seus direitos garantidos.
Então, o objetivo do Grito dos Excluídos e Excluídas é trazer esse contraponto. Então, eu vou passar a palavra para a Ana Paula Cusinato, porque o tema desse ano, como vocês puderam me escutar, é Erguemos a Voz, Mulheres Vivas e Soberania. Então, a gente vai falar um pouco sobre a Marcha Mundial das Mulheres, a composição com o grito. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, boa noite a todas e todos. Bom, Ana Paula, nós estamos aqui, primeiro agradecendo o espaço, com muita alegria, porque a construção do grito das excluídas e dos excluídos é muito importante para a Marcha Mundial das Mulheres. Nós somos um movimento social de mulheres, nós temos, esse movimento é internacional, né? Nós temos algumas premissas, e uma delas é o cuidado com a terra, é o cuidado com a natureza, com o planeta, né? Olhando para esse planeta também como uma dessas mulheres que precisam se manter vivas. Mas a gente compreende que nós estamos em luta contra tudo o que o capitalismo nos coloca como desafio para que as pessoas possam viver no e alcançar o bem viver na nossa sociedade, né? Então, assim, a identidade da pauta, da estrutura, dos princípios da Marcha Mundial das Mulheres dialoga muito com a proposta do grito, porque a gente compreende que a soberania de todos os povos precisa estar no centro dos debates, né? Nós compreendemos que a questão de toda a pauta que essa frente que constrói o grito dos excluídos traz para a gente, que é de justiça e paz, né? Exatamente, é literalmente de justiça social e paz no mundo todo. Então, essa questão da gente, quem é que impõe as guerras para nós em todo o planeta? E no Distrito Federal não é diferente. Essas questões e no Brasil não é diferente. Então, o grito dos excluídos, contrapondo-se ao que a gente maqueia com o 7 de setembro, que é quando a gente coloca um desfile. Nós estamos sempre na construção do grito, né, em todos os locais onde ele se coloca e onde a gente tem núcleos da Marcha Mundial das Mulheres. Esse movimento social sempre está construindo, porque a gente compreende, primeiro, que este é o lugar das mulheres, também lugar das mulheres, né? Nós, mulheres, em vários espaços, um deles é a construção do outro mundo que a gente defende, que a gente acredita, que lá no primeiro grito dos excluídos a gente já pautava, né? E a gente também tem, assim, essa questão das mulheres vivas. O que acontece hoje é que uma das formas de opressão para controlar com que os nossos movimentos, com que o movimento pela libertação das mulheres, das pessoas todas, da juventude, né? Esse movimento de libertação, que é que a gente possa ter acesso a todas as políticas públicas com dignidade, todos esses movimentos, para oprimi-los, o que acaba sendo construído aí estrategicamente é uma opressão muito violenta que, em como acontece nas guerras, que as mulheres são violentadas de forma permanente, no dia a dia nosso, nós estamos vendo aí a misoginia crescendo, né? Alcançando, amplificando de modo exponencial nas redes sociais. A gente vê o racismo crescendo também. Também a gente viu um caso agora aqui, né, esta semana em Brasília, que a gente fica realmente muito preocupado, porque onde as crianças aprendem a ser racistas? Onde as crianças aprendem a ser misóginas? Então, a gente entende que, para que a gente possa avançar, uma forma de nos oprimir é nos matar. É aumentar a violência, aumentar todos esses ataques. E o grito dos excluídos é um momento da gente dizer que não estão suficientes as políticas públicas. Elas não estão suficientes, e o engajamento de homens e mulheres
em todas as pautas das mulheres, as pautas da população negra, as pautas das pessoas em situação de rua, das pessoas em luta por moradia, das pessoas que estão com fome, né? De todas as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social, essa pauta ela está toda agregada no grito. Então, bem além, assim, se a gente olhar para a Terra, para o nosso planeta, como uma mulher que também precisa desse cuidado, a gente compreende que nós precisamos, para a manutenção da vida, nós precisamos respeitar as mulheres e respeitar as políticas públicas, cumprir as políticas públicas, evitar que a corrupção tire os recursos, como está acontecendo no DF, evitar que tire os recursos das políticas públicas para que a gente possa ter para que a gente possa executar mesmo, né, o que a gente tanta coisa que a gente pode fazer, e a gente precisa trabalhar bastante com a educação também, né? E aí não só a educação formal, mas a educação popular, porque o que vai nos libertar, de fato, é o conhecimento e principalmente o construído coletivamente. Então nós estamos aqui, agradecemos muito a participação e principalmente na construção do grito, né? Esperamos ter um grande grito esse ano aqui em Brasília. Ana, é tão bom a gente escutar você da Marcha Mundial das Mulheres, porque a Marcha Mundial das Mulheres tem uma experiência social de mobilização muito bonita e que há muitos anos também se junta ao grito dos excluídos e excluídas para denunciar a violência que as mulheres sofrem há milênios. Né? A gente vai ter agora, em agosto de 2026, os 20 anos da Lei Maria da Penha. Mas a lei ela é muito tardia quando comparada às violências que as mulheres sempre sofreram. Só que havia uma naturalização desse processo de violência pelo patriarcado, pela internalização da mulher como uma posse do homem, né? Até muito recentemente a mulher não podia comprar bens em seu nome. Quando digo muito recentemente, a gente está falando de 1930, 1940. Ou seja, algumas avós nossas que ainda estão vivas hoje eram dependentes civilmente dos seus esposos, dos seus maridos. E algumas mulheres mais à frente de seu tempo resolveram não casar para não ficarem dependentes dos seus esposos. Então, assim, é importante a gente pensar nessa questão também, porque o grito esse ano traz uma mensagem que é relacionada com a campanha da fraternidade, que vem com a luta pela moradia. E quase 50% dos lares brasileiros são sustentados exclusivamente por mulheres. O impacto desse exclusivamente por mulheres, quando a gente faz uma análise, por exemplo, que as mulheres ganham menos do que os homens, ainda hoje ganham menos do que os homens, mesmo tendo uma lei que proíbe que mulheres e homens que realizam a mesma atividade tenham salários diferentes, mas ainda acontece. E muito frequentemente, né, o IBGE, nas suas pesquisas, ainda mostra essa disparidade salarial. Mas qual que é o impacto disso? Se eu tenho 50% dos lares sendo sustentados somente por mulheres, ganhando menos recursos, a pressão emocional sobre a saúde mental dessas mulheres ela é muito maior. E aí o número de adoecimentos por saúde mental entre as mulheres é maior também. Elas passam um pouco menos dias afastadas, né, as que são registradas, o Ministério da Previdência Social demonstra esses dados. De 2023 para 2024, a gente teve um aumento de 64% no número de afastamentos por transtornos de saúde mental. E a maior parte das pessoas afastadas são mulheres. Então, a gente tem essa carga, não tem como você falar de habitação, de mobilização social, sem falar das mulheres. E isso é algo que os movimentos de mulheres já diziam há muito tempo. Mas os dados estatísticos mostram isso agora de uma maneira mais detalhada, porque até mesmo o apagamento estatístico acontecia, né? Nós vamos agora tocar o hino do grito dos excluídos e excluídas, que eu vou acrescentar também a letra do hino
na descrição do nosso vídeo do YouTube, no @CJP Brasília, nossa identidade no YouTube, tá? Então, vou acrescentar lá também a letra do hino, para que todos nós possamos ir treinando e a gente possa também contemplar este momento de preparação do Grito dos Excluídos e Excluídas de 2026, a 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, que vai acontecer no dia 7 de setembro, aqui em Brasília, às 10 horas da manhã, na Praça Zumbi dos Palmares, ali próximo ao CONIC, próximo à rodoviária, um local de muito fácil acesso, e a gente vai ter uma infraestrutura também para dar suporte a quem vai estar conosco nesse ato, aos movimentos sociais, né, com água, com lanche coletivo, para que todos possamos participar dessa mobilização, dessa linda mobilização na defesa da terra, da paz e da moradia. Erguemos a voz, mulheres vivas e soberania. Então, que a gente possa, nessa caminhada, seguirmos juntos no grito dos excluídos e das excluídas. Desejo a todos e todas um lindo momento durante essa semana de justiça e paz, uma semana repleta de justiça e paz, e muito obrigada pela sua audiência aqui na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, especialmente no nosso programa de Justiça e Paz. Um grande abraço e fiquem com Deus. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. O grito dos excluídos é um chamado profético para olhar a realidade do povo sofrido e assumir o compromisso de transformação social. Vamos seguindo pelas ruas, gritando alto pela justiça, juntando força na caminhada, fortalecendo nossa jornada. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. Erguendo a voz pelo direito, defende a vida e o respeito. Teto, trabalho, saúde, pão, contra a injustiça e a opressão. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. A nossa história, hoje vamos festejar, cantando nossa memória, tudo semear. Essa luta quase é nosso sonho pela terra. Vamos seguindo pelas ruas, gritando alto pela justiça, juntando força na caminhada, fortalecendo nossa jornada. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. Sem anistia pra golpista! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia em defesa da democracia e da soberania! Erguendo a voz pelo direito, defende a vida e o respeito. Teto, trabalho, saúde, pão, contra a injustiça e a opressão.
É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 14, de 1 a 12. Esse trecho integra o conjunto de narrativas sobre as práticas de Jesus, que está entre o capítulo 14 e o 17. Entre essas narrativas, encontramos hoje um episódio de forte caráter político e profético. O texto de hoje informa que Herodes acredita que Jesus é o próprio profeta João Batista. De fato, assim como João Batista, Jesus representa a continuidade da profecia que não pode calar, pois profecia é denúncia viva e corajosa diante da opressão. E o texto recorda que João Batista, profeta corajoso, incomodava a estabilidade do poder de Herodes Antipas. Por isso, ele foi preso e, quando surgiu a oportunidade, Herodes mandou matá-lo. Quem era Herodes Antipas? Ele apresentava como representante do povo judeu, mas era, na verdade, ambicioso por poder e riquezas, e para alcançá-los, aliou-se ao Império Romano. Ele era filho do Herodes o Grande. Antipas recebeu do imperador Augusto o título de tetrarca, tornando-se governante de uma quarta parte do antigo reino de seu pai, especificamente da Galiléia e da Pérea. Mas Antipas queria mais. Ele desejava governar também parte da região administrada por seu meio-irmão Filipe. Por isso tomou Herodíades, ou Salomé, que era esposa de Filipe. Ele casou-se com Herodíades, buscando assim influência política. Essa foi a denúncia feita por João Batista. O Evangelho recorda que João Batista foi assassinado durante um banquete no palácio de Herodes. Era uma festa da elite gananciosa por aumentar seus lucros. O evangelista Mateus utiliza esse banquete como uma simbologia, isto é, esse banquete representa as mesas fartas, onde se decidem as medidas sociais e econômicas que causam exclusão, fome, morte para os pobres. Representa o poder concentrado nas mãos de um governante judeu que explorava seu próprio povo. Representa a produção da morte. E Mateus faz um contraponto poderoso, pois logo após esse episódio, o Evangelho relata a multiplicação dos pães. Então, para Mateus, esse gesto de Jesus na multiplicação dos pães, sim, é o verdadeiro banquete. É o banquete dos excluídos. Ele acontece ao ar livre, em um deserto, lugar de simplicidade e partilha. Essa cena simboliza um modelo alternativo ao de Herodes e do Império Romano. O banquete de Jesus é um modelo inspirado no sistema tribal de Israel, onde todos são iguais, ninguém é superior e o poder é o poder-serviço. A comensalidade instaurada por Jesus produz vida e não morte. Então, a atitude de Herodes nos tempos de hoje nos remete a tantos governos e poderes que, ao longo da história e ainda hoje, se sentem incomodados com a voz dos profetas e profetisas e tentam silenciá-las. Mas a profecia não pode calar. A atitude de Herodes representa, hoje, os super ricos que se negam a pagar os mesmos tributos que a população trabalhadora. Representa a desigualdade social gritante em nossa sociedade. E, à luz de
atitude profética de João Batista e de Jesus, que a profecia jamais se cale, que possamos gritar e denunciar toda forma de injustiça praticada pelos poderes dominantes e opressores, que nossas vozes se unam em favor da vida, da dignidade e da liberdade para todos e todas. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição. Convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 17, 14 a 20. O texto narra o encontro de um pai com Jesus. Angustiado, ele se aproxima e pede ajuda para seu filho, que sofria ataques descontrolados e frequentemente se colocava em situações de risco, caindo no fogo ou na água. É importante lembrar que no tempo de Jesus, muitas doenças cuja origem não era compreendida eram atribuídas à ação de espíritos malignos. Por isso, o pai procura Jesus, reconhecendo nele alguém capaz de libertar seu filho daquele sofrimento. O homem relata que já havia procurado os discípulos, mas eles não conseguiram realizar a cura. Mais tarde, os próprios discípulos perguntam a Jesus por que haviam fracassado. A resposta do Mestre conduz o Evangelho para o seu tema central, ou seja, a fé. Jesus lhes diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. Nada vos será impossível. Ao escrever esse evangelho, provavelmente por volta dos anos 80, Mateus tinha diante de si uma comunidade marcada por dificuldades, perseguições e crises.
Muitos discípulos e discípulas se perguntavam como continuar firmes diante de tantos desafios. A resposta de Jesus é clara: permaneçam na fé. Mas o que significa ter fé? Nos evangelhos, a fé não é uma crença mágica, nem uma simples adesão intelectual a uma doutrina. Fé é confiar em Deus e permanecer fiel ao projeto de vida anunciado e vivido por Jesus de Nazaré. É assumir um compromisso com o reino de Deus, construindo relações de acolhida, de justiça, de compaixão e fraternidade. Por isso, Jesus utiliza a imagem do grão de mostarda. Embora seja uma semente pequena, possui uma extraordinária força de vida. Assim também acontece com a fé. Ela pode parecer pequena, mas quando cultivada, torna-se capaz de produzir grandes transformações. A montanha mencionada por Jesus simboliza os obstáculos que parecem intransponíveis, ou seja, as injustiças sociais, a exclusão, a violência, a fome, o preconceito, o desânimo e tudo aquilo que impede as pessoas de viverem com dignidade e liberdade. O Evangelho nos recorda que não é possível seguir a missão cristã sem fé. É ela que sustenta nossa esperança, fortalece nossa caminhada e nos impulsiona a agir em favor da vida. A fé nos ajuda a enxergar além das dificuldades e acreditar que a transformação é possível, mesmo quando tudo parece contrário. Que em nossas comunidades, em nossas famílias e em nosso cotidiano, a fé em Jesus, que é o Evangelho vivo do Pai, nos torne agentes de cura, de reconciliação e de esperança. Que ela fortaleça nosso compromisso com a vida, converta nossos corações e nos impulsione a colaborar na construção de um mundo mais justo, fraterno e habitável para todos e todas. Peçamos a Deus a graça de abrir nossos olhos e nossos ouvidos para reconhecer os sinais do reino presentes em nossa história. Que a fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, floresça em nós e produza frutos abundantes de amor e solidariedade. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade.